Hoje, nós iniciamos o sermão profético, a sua parte 1. O sermão profético proferido por Jesus, ele é descrito em Mateus, no capítulo 24, em Marcos, no capítulo 13, e em Lucas, no capítulo 21. Por que o sermão profético é tão importante para nós hoje? Porque ele nos fala dessa época que vivemos. Ele nos fala dos momentos que estamos atravessando e o que há de vir. Mas estudar qualquer coisa relacionada ao Evangelho, ou qualquer coisa relacionada a algum dos profetas, fica muito no ar. É difícil para nós se não tivermos algumas explicações preliminares. Então, nós precisamos dessas explicações preliminares para que a gente possa entender um pouco melhor tudo aquilo que vai ser explanado nesses encontros. A palavra sermão, no dicionário ela diz assim: sermão é um discurso religioso pronunciado no púlpito, uma prédica, uma predicação, uma pregação. Ou então, no mesmo dicionário, está escrito assim: sermão é um discurso moralizador, em geral longo e enfadonho. É claro, que as definições que se encaixam nesse sermão, nós vamos dizer, ele não se trata de um fato enfadonho de forma alguma. Assim também, Jesus fez outros sermões, como o Sermão do Monte, que todo mundo conhece, e tantos outros. Por que isso? Porque o Mestre Jesus, ele pregava nos montes, ele pregava nas ruas, ele pregava nas sinagogas, nos templos, nas casas das pessoas, por exemplo, na casa de Pedro, na casa de Zebedeu, o pai de Tiago, maior de João, na casa de Joana de Cusa, na beira do lago de Jerusalém. Enfim, ele pregava sempre que podia. E a palavra profecia, no mesmo dicionário, eles dizem assim: profecia é a predição do futuro que se crê de inspiração divina. É um vaticínio. Uma outra definição no mesmo dicionário diz assim: é uma predição feita por um indivíduo que pretende saber ler o futuro. Uma previsão. Ora, é claro que no sermão profético, a definição primeira é aquela que se encaixa nas previsões do Mestre Jesus. Porque ele não pretendia saber, ele simplesmente sabia. Outro conceito que a gente tem que lembrar sempre é que as profecias, elas não exprimem, quase nunca exprimem acontecimentos específicos. O que elas exprimem são ciclos evolutivos, advertindo a todos nós sobre a qualidade dos fatos e principalmente sobre a finalidade desses acontecimentos. Então a profecia não é algo que tem que se cumprir. Não. Ela não está descrevendo, por uma das vezes, não descreve fatos. Então, é um erro muito comum a gente fazer uma interpretação literal dos textos bíblicos, e aí não fica só na parte das profecias, mas em todos os textos bíblicos, uma interpretação literal, tipo assim, ao pé da letra, porque a gente erra, A gente erra fazendo isso. E muitos foram os profetas enviados ao mundo dos homens pelo Cristo, mas nenhum deles foi como o Cristo, a ponto de nós o chamarmos de um médium de Deus. Pois bem, dentre os profetas do Velho Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são considerados os maiores pelo povo hebreu, porque os seus livros proféticos foram livros bastante extensos. Por isso eles são considerados os profetas maiores. E Oséias, Joel, Amós, Obadias, ou também conhecido como Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Zofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são considerados profetas menores pelo povo hebreu, porque os textos que eles
fizeram as suas profecias são textos menores. Só isso. É só eles catalogram pelo tamanho do texto. No estudo do sermão profético, a tradução que adotamos para o estudo dos evangelistas foi a de Augusto Antigas. Ele fez a tradução do Novo Testamento, traduzido do grego, que foi encomendado pela Federação Espírita Brasileira. E o estudo dos demais profetas foi baseado na Bíblia online. Ela tem a Bíblia de Jerusalém e outras partes. Pois bem, outro conceito que temos que guardar. O hebraico era a língua que se falava na Palestina antes do cativeiro na Babilônia. E depois do cativeiro, o que aconteceu? O povo entrou em contato com outras culturas, Então houve uma modificação do linguajar e o povo de lá começou a falar o aramaico. Portanto, o aramaico era a língua do povo de Arã, que seria a Síria, E esse idioma, o aramaico, que é o idioma que Jesus falava, propagou-se por toda a parte e se sobrepôs ao hebraico. Então, eles tinham, na realidade, 3 línguas dominantes naquela época. Eles tinham o hebraico, que era a língua das escrituras, era a língua em que se liam as escrituras, em que se interpretavam as escrituras. O aramaico, que era a língua corriqueira do povo, E o grego, que era o inglês da época daquela região, que era a língua universal. O Antigo Testamento, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. E somente uma pequena porção dele, como o livro de Daniel, por exemplo, tem uma parte do livro de Daniel que foi escrita em aramaico. E é engraçado porque essas escritas elas eram feitas sem pontuação, sem vírgula, sem vogais. Por quê? Porque para se fazer a escrita, eles tinham que pegar couro de animal, pele de animal, trabalhar aquela pele, produzir tinta, que era uma coisa difícil. E ter alguém que soubesse escrever, daí os escribas, e aqueles que sabiam escrever. Então, para economizar o material, o que eles faziam? Colocavam um lado do outro, somente as porções, sem pontuação, sem vírgula, sem nada. E a pessoa que ia ler, então ela, pelo texto que ela estava na frente dela, ela colocava mentalmente as vogais e falava. E dava as pontuações menores, dando vírgulas, verbalmente, ou as maiores dando ponto. Era assim que funcionava. Então, há toda uma tradição que a gente tem que lembrar disso tudo. O Novo Testamento já é diferente, porque ele foi todo escrito em grego, embora a língua corriqueira do povo fosse o aramaico. E todas as traduções que nós temos na nossa história, elas foram feitas a partir dos manuscritos. Por quê? Porque hoje em dia não existe nenhum original, nenhum texto original. O que nós temos hoje são manuscritos. Certo? Não tem original. É que antigamente não havia, no que nós chamamos de Bíblia, todo, aí já englobando o Antigo Testamento, o Velho Testamento e o Novo, Não havia aquela divisão em capítulos, divisão em versículo, que hoje em dia nós utilizamos. A divisão dos livros da Bíblia em capítulos é da autoria do inglês Stephen Langton, que era arcebispo de Cantuária, que foi realizada no ano de 1214. Então se dividiu em capítulos, todos os livros da Bíblia. E já a divisão dos capítulos em versículos só surgiu depois que se inventou a imprensa. E ela foi feita em definitivo em 1551 pelo tipógrafo Roberto Stephan Paulo. Toda a Bíblia, toda a Bíblia, do Gênesis, primeiro livro, ao Apocalipse, que é o último, ela nos conta a história de 7.000 anos da raça adâmica. Desde o início da quinta raça, com a quinta dos cidadãos de Capela, a raça adâmica, até o final da raça adâmica, que é o que estamos vivendo, e iniciar a sexta raça. Esses 7.000 anos é o que conta na Bíblia, desde Gênesis de Moisés ao Apocalipse de João.
Nós precisamos entender. Em relação a esse projeto do sermão profético, foi quase que por uma intuição, né? Por assim dizer, que surgiu essa ideia. São coisas que vêm do sono, a gente... Bom, enfim. Mas como era muito complexo, era longo, e foram alguns meses, né? Preparando isso. Pela dimensão desse trabalho, eu confesso a vocês que eu achei que eu ia dar conta, não, porque a coisa era muito grande, maior do que eu parecia no início. Mas Deus sempre foi maior do que tudo. E o motivo básico desse projeto, qual é? É de trazer aquele pouco conhecimento que nós já conseguimos obter através dos estudos, conhecimentos esses que mudaram em muito os nossos conceitos, os nossos paradigmas, que nós viemos fazendo há milênios, né? E que até hoje ainda amedrontam a todos nós muito mais do que nos trazem esperança. Quando se fala no final do mundo, não é? Apocalipse, Armagedon, nossa Senhora, todo mundo já fica desesperado. Por quê? Porque é a falta do conhecimento. Sabe por quê? Porque naquele lapso entre o último profeta do Velho Testamento e o início do Novo Testamento, houve um lapso, né, muito grande, né? Então surgiram algumas coisinhas chamadas apocalípticas. Então existe muita fantasia. Existe muito medo dessas escrituras que receberam o cunho de escrituras apocalípticas. Como se fosse o fim, né? Nossa, vai acabar tudo. Então, o estudo desse, entre aspas, né, desse fim, se dá o nome de escatologia. Uma palavra que vem do grego. Escatos, último. E mais o sufixo logos, que significa estudo. Estudo do último, estudo do fim. Esse estudo, a escatologia, trata dos últimos eventos na história do mundo. Sim, trata, mas não é os últimos eventos do mundo, e sim dessa geração. Ou o destino final do gênero humano, que muita gente costumou chamar de, entre aspas, fim de mundo. Então nós temos que tentar entender, apesar de várias óticas, apesar de várias interpretações, várias maneiras de encarar este mesmo assunto, esta mesma profecia dita pelo Mestre. Porque muitos fizeram através do tempo aquilo que é o errado, que é a interpretação literal. Ou então, ainda ousaram fazer uma interpretação científica sobre esta passagem. Mas nunca fizeram, nem podiam, não existia ainda, baseado na interpretação da nossa doutrina espírita. E pelo tamanho desse trabalho, ele ficou grande demais, eu conversei com o doutor Nivaldo, aí ele falou, divide em partes, né? Aí você vai fazendo uma parte por vez, e tal, pessoal, porque senão não tem como você pegar um todo, né? Daí a necessidade de todos nós aqui comparecermos para os nossos encontros futuros, né? A fim de que a gente possa abraçar o todo, né? Por quê? Porque senão ficaria como um jogo de quebra-cabeças e que está faltando algumas peças. A gente não consegue montar o quadro. Aí a compreensão do texto, ela fica bem deficiente, né? Então não é necessidade da gente nos encontrarmos. Por exemplo, no próximo encontro, dia 10 de abril, daqui a 3 semanas, na segunda parte. Né? Então, se a gente puder realmente continuar com esse estudo, seria muito bom para nós. E como tudo na Bíblia, também o sermão profético ele não pode ser entendido de forma isolada. Há necessidade de buscar ajuda em outros livros da Bíblia. Por quê? Vamos raciocinar. Jesus sempre falava assim, é o que está escrito na lei. Como você entende a lei? Como você a lê? Quando ele faz isso, ele está se referindo aqui. É claro que ele está se referindo aos textos do que hoje nós chamamos de Velho Testamento ou Antigo Testamento. Uma vez que ele falava, gente, vamos botar isso na cabeça, ele falava para o povo hebreu daquela época. Ele falava ao povo hebreu com aqueles costumes deles, com as crenças deles, com as tradições milenares deles. Ele
ele não falava para nós brasileiros do século XXI. Então, se nós não entendermos o contexto que o Cristo falava aquelas coisas, a gente vai sempre encarar. A compreensão só será o quê? Parcial. Nunca vai ser uma compreensão satisfatória. E como o sermão profético, ele fala do final dos tempos, aí eu estou colocando entre aspas, né? Assim também faz o Apocalipse, não fala? Sim. O Apocalipse de João, que é posterior a Jesus. Né? Então nós temos que entender esse significado do que estava escrito na lei e temos que entender as profecias antigas, principalmente de Isaías e Daniel, relativas ao assunto. E essas profecias relativas a esse assunto, elas vieram antes do mestre pisar na terra, em um corpo humano. Isaías já previa tudo isso que estamos passando. Então, quando o mestre faz o seu sermão profético, ele repete Isaías praticamente. Então, significa que nós temos sim necessidade de estudar os profetas que antecederam o Cristo. Nós temos sim que estudar o Antigo Testamento. Porque uma coisa que eu gosto sempre de dizer, ó, Cristo, ele não conheceu o Novo Testamento quando estava encarnado. Ele não conheceu. O Novo Testamento surgiu depois que ele já tinha voltado para o reino dos céus. E o que nós chamamos de Novo Testamento, ele é composto de 27 livros. E ele não existia. Quando o mestre estava encarnado na terra, não tinha nenhum desses 27 livros. Então, ele se referia sempre ao Antigo. Né? Os textos originais do Novo Testamento, eles foram escritos pelos seus respectivos autores a partir do ano 42 depois de Cristo. E a língua comum, naquela parte oriental do Império Romano, era o grego. Então, ele foi escrito em grego. Que era a língua, entre aspas, universal do Império Romano, naquele pedaço. A maioria dos livros que compõem o Novo Testamento parece ter sido escrita por volta da segunda metade do século I. O Evangelho de Mateus, ele é o primeiro dos 4 evangelhos. Mateus do livro, o cobrador de impostos. Né? O segundo é o de Marcos. O terceiro, o de Lucas. E o quarto, o de João. Desses 4, Deus é o apóstolo, os outros 2 não eram. Mas depois a gente fala sobre isso. O mestre, portanto, ele se referia sempre ao que já existia entre o povo hebreu. Ou seja, ele se referia sempre ao Velho Testamento, que é o que o povo conhecia naquela época. E muitos de nós mesmos, aqueles que se propõem a estudar as Escrituras, seja com base na doutrina espírita ou não, a gente se equivoca muito, e muitos ainda acham que é desnecessário o estudo do Velho Testamento. Então, leve engano. Vai escorregar na casca de banana, porque sem o conhecimento do Velho Testamento, você não sabe o que está sendo feito no Novo, o que está sendo falado no Novo. Estudar os costumes, estudar como o povo hebreu acreditava na época, o que eles esperavam, como é que eles pensavam também que os pés divinos do Nazareno pisaram e abençoaram o solo da terra. É por essa razão, por não estudar essas coisas que muitos ainda julgam desnecessárias, é que muitas coisas ficam incompreensíveis, né? Sem um estudo aprofundado. Até porque, gente, a simbologia judaica, ela é rica. É uma característica do povo, é uma característica da literatura, da escrita deles, a simbologia. Ninguém vai querer pegar Apocalipse ou sermão profético, ou seja o que for, e tentar interpretar o pé da letra, porque está cheio de símbolos. Apocalipse, então, nossa Senhora. Então, toda a escrita dos hebreus é assim, repleta de simbolismos. E isso torna impossível a gente entender bem, né, esses profetas, justamente porque a gente não tenta compreender o significado que eles, os hebreus, davam a estes símbolos. Nós temos que lembrar, né, como eles mesmos falam, os hebreus têm uma coisa que eles falam que eu acho interessante. Né? O Torá tem 70 faces. Aí, dizendo assim, você pode interpretar o Torá de 70 formas diferentes. Né?
Então, é uma forma de eles dizerem que todo signo bíblico também tem várias faces. E as histórias que o Cristo contava, né, na forma de parábolas, perdem muito de sua compreensão, porque não entendemos o quê? O contexto da época. Contextos grandes, importantes e pequenos. Eu vou dar um exemplo de um contexto pequenininho. Né? Quando ele fala naquela parábola do bom samaritano, ele diz assim: descia o homem de Jerusalém para Jericó. Ué, podia ser do Rio para São Paulo, né, se existisse. Mas por que ele fala Jerusalém para Jericó? Porque Jerusalém era a cidade sagrada. Era o lugar mais alto daqueles achados judeus, né? Era o lugar da purificação. Então, uma vez por ano, o sujeito tinha que ir lá, ou se ele tivesse condições, levava uma ovelha, carneirinho, sei lá o que for, então as aves para serem sacrificadas pelos sacerdotes. E aquele sangue que ia puxar lá na bacia. Então, o hebreu, ele era purificado. Então, ele serve lá, purificado. Então, ia a Jerusalém para ser purificado. E Jericó era a cidade da perdição, era a cidade do mundo carnal, material, né? Onde todos os defeitos existiam. Esse é o símbolo de Jericó. Então, desceu um homem de Jerusalém para Jericó. E nós, no nosso dia a dia, nós costumamos fazer isso. Nós subimos a Jerusalém e todo dia descemos para Jericó. Não é verdade? Então, é só um exemplo pequeno. E é importante a gente saber isso. Não interpretar o que ela diz. Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, e Corinto era uma cidade que tinha mais templo do que qualquer outra coisa, ele diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ou seja, há que retirar o Espírito da letra, como nos ensina Paulo de Tarso. E não procurarmos explicar tudo apenas no sentido literal. Afinal de contas, né, os textos sagrados, eles não são livros de história, eles não são livros de física, de química, de nenhuma outra ciência dos homens. Não são livros exatos, eles têm que ser interpretados. E isso que foi escrito, gente, para um povo há milênios atrás. E esse povo tinha uma cultura totalmente diferente da nossa, principalmente da nossa cultura de hoje. Imagina, a cultura do povo hebreu há 2000 e poucos anos, ou 3000 anos dos profetas, já existia há muito tempo. E a cultura nossa de hoje, a diferença é muito grande. Então, e lembrar também, até botei aqui, lembrar que não foram escritas em português do Brasil, né? Em português do Brasil, elas foram escritas no Antigo Testamento em hebraico, no Novo em grego, mas não foram escritas em português. Então, nas traduções, pode haver variações de interpretação, né? Senhor dos exércitos, Senhor das estrelas, a palavra que determina exército e estrelas é a mesma. Então, o sujeito que fez a tradução preferiu colocar Senhor dos exércitos. Que se ele colocasse Senhor das estrelas, de acordo com a doutrina espírita, ele estaria mais correto. Então, essas interpretações, sem esse conhecimento, nos levam a muitas falsas verdades e deturpações da essência mais pura, que é o que vem acontecendo no decorrer, né, desse tempo todo. Quer ver um exemplo? Por exemplo, a turma do Oeste, né, os esportizados, teve uma vez que a gente fez a seguinte pergunta: por que Jesus lá nos falou assim? Meu Deus, por que me desamparaste? O que vocês acham? Aí eles responderam: não. Jesus queria provar que ele veio como homem, que ele sofreu as tentações do homem, as fraquezas do homem. Então não falava besteira. Nada. Jesus estava recitando o início do Salmo 22. Meu Deus, por que desamparaste? O Salmo 22 de Davi, que falava exatamente do Messias sofredor, dito por Isaías lá atrás. Como eu vou saber isso se eu não sei quem é Isaías? Compreende? Uma coisa mais interessante, mais complexa. Toda mensagem, toda profecia, ela tem um caráter temporal e atemporal. As mensagens do Mestre, muitas vezes, eu diria até que ela tem 3 aspectos. Né? Uma dirigida ao povo da época, que é quando ele fala as pouquíssimas vezes que a gente encontra ele se referindo a um fato específico. Uma simbólica,
que é dirigida a nós, nessa mudança de fase evolutiva que nós estamos vivendo, né? E outra de cunho puramente espiritual. Então, se a gente parar para pensar, vou dar só um exemplo. Quando ele saiu do templo, né, de Jerusalém, ele olhou todo aquele templo maravilhoso, aí ele falou, é verdade, eu digo, não ficará pedra sobre pedra. Aí você pode jogar para a época deles, pode jogar para nós e pode jogar para o nosso mundo espiritual, para o nosso raciocínio espiritual. Então as mensagens dele nunca tinham um cunho único. Isso é importante. E registrada, essas mensagens registradas de uma forma alegórica, né, essas profecias do Cristo, elas se referem, mais uma vez, é a qualidade das provações que estão reservadas para a humanidade. Então, vamos aqui a nós agora, certo? Consoantes aqui. Aos ditames da lei. Existe uma lei de Deus chamada lei do progresso, que rege o universo infinito. E essa lei obriga que a gente evolua. Então, as mensagens dele referentes a isso estão falando sobre esse período. Então, como toda profecia, essa também, o Cristo ela vai trazer para a gente a qualidade, tá certo? A finalidade é o período de mudança desse ciclo evolutivo que estamos vivendo. E é um ciclo de mudança de todo o planeta Terra. Né? E isso na frente a gente vai esclarecer mais um pouquinho. Outro conceito, antes do estudo propriamente dito, é entender que Apocalipse não é destruição, é revelação. Vem da palavra grega Apocalipse, né, de apo, que é tirar e calumna, que é o véu, ou seja, retirada do véu, revelação. E essa revelação foi dada a João, na ilha de Patmos, já em julgamento, e João escreveu aquilo que foi ditado para ele. Mas você acredita, no nosso mundo espírita, que o Evangelho de João ele foi praticamente medíocre, né? O desdobramento depois foi ditado para ele. E como muito do sermão profético do Cristo está ligado ao Apocalipse de João, nós precisamos entender que essa palavra significa então o quê? Revelação, divulgação. É como se fosse um desnudar, um desvelar. Só não tem o sentido de morte, destruição, não é isso não. Aqui, claro, que o sermão profético de Jesus não cabe aqui a gente entrar a fundo, né, nesse último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, né? Mas apenas para tentar tirar da cabeça da gente essa ideia milenar de destruição, final de mundo, né, que se acostumou a atribuir a palavra Apocalipse. Ah, porque vai ser o fim do mundo, gente. Que fim do mundo? É um fim sim, mas é um fim de finalidade. É um fim de final de ciclo, de final de era, mas não de destruição e nem de final do mundo. Então, o fim aqui não se trata de fim do mundo, como a maioria dos homens ainda pensa. A gente vê um monte de livro falando de Apocalipse, morte do mundo, filme de catástrofe, né? Mário Vaz, 2012, destrói a cidade inteira, é vulcão, né? Meteoro caindo. Extinção da raça humana, invasão de extraterrestre, o fim da terra, morte coletiva, esgotamento da vida, não tem. Está cheio disso aí, porque o pessoal tem internet no meio de cima do dedo. Então, gente, essa palavra fim, referida pelo resto, é de finalidade, de meta a ser alcançada, de final de uma era, ou de final de um ciclo evolutivo, e não de término destrutivo total. Seria mais razoável a gente utilizar o termo que Jesus mesmo usou, né, quando ele disse final dos tempos. Né? Em verdade, eu digo que esta geração não passará antes de tudo isso se cumpra. Essa geração é a raça branca, 7.000 anos. Gênesis e Apocalipse, raça branca. Final, quando acabar esses 7.000 anos, tem que entrar a sexta raça, o mundo regenerado. Pronto. Ele não está dizendo que o mundo vai acabar. Por quê? O mundo não vai acabar, nem a humanidade. Aí teve um deles lá do oeste que falou assim: ah, mas se o mundo se acabasse, eu falei assim, olha, mas se o mundo acabasse, não há muitas moradas na casa do pai, vamos raciocinar. Se ele realmente se acabasse, que não vai acabar, vamos supor que ele acabasse. Deus não nos colocaria em outras de suas casas? É claro, não é? Mas o mundo não vai acabar. Ele vai apenas mudar de ciclo, obedecendo o quê?
uma lei divina, que é a lei de evolução. E essa lei de evolução, ela existe tanto para o individual como para o coletivo. Segundo a literatura espírita, aqui na Terra, nós temos mais ou menos, agora esse número está diminuindo um pouquinho, né? Temos mais ou menos 24 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados. Então, por que pensar que Deus, nosso Pai todo misericordioso, iria destruir seus filhos? Ele iria destruir a sua própria criação? Não tem lógica isso. Então, é baseado nesse medo que vem sendo infundido na nossa cabeça, através de nossas várias encarnações no passado, através desses séculos todos, é que muitos ainda hoje se enriquecem. Por quê? Porque ainda vem a imagem de um Deus a ser temido, quando Cristo nos trouxe a imagem de um Deus Pai para ser amado. Portanto, não há razão para se ter medo. Ah, sim, mas tem muita gente que argumenta assim. Não, nós estamos vivendo o final do mundo. Por quê? Porque está acontecendo isso. Gente, está certo, vocês têm razão, só que não é o final do mundo, mas tudo isso aí tinha que acontecer. Então, muitos argumentam que hoje em dia nós observamos atrocidades cada vez maiores. Filhos que agridem os pais, matam os pais, né? Pais que agridem os filhos, matam os filhos. Toda hora na televisão aparecendo essas coisas, né? Só parece coisa única, então. Vemos a dissolução da família, da terra, né? E a família, que é justamente aquela célula de luz da humanidade, parece que está havendo um descaso geral dessa geração, ao menos aqui no nosso mundo ocidental. Né? Homens e mulheres, até crianças, portando armas, ou então se vestindo de bombas. Para quê? Para dizimar um monte de inocentes. E por que fazem isso? Por causa de interpretações errôneas das escritas sagradas deles. Se eu interpreto de uma forma errada, eu levo ao fanatismo. Mas hoje em dia está muito traficante viciando os outros, né? Pegando esses irmãos nossos que são invigilantes, que são incautos, né? E trazendo eles para aumentar a freguesia. E não pensam que estão trazendo dores para as famílias, dores para as pessoas. E são causas de guerras urbanas. O mundo está acabando. É verdade, o fato existe. Mas o mundo não vai acabar por causa disso. Mas os políticos, nossa, cada vez pior. Essas promessas vazias, eles atuam como aves de rapina em cima do erário público, trazendo um oceano de lágrimas a todos os seus semelhantes, aos seus compatriotas. Sim! Sempre houve. Sempre houve. Agora está vindo mais. Não, sempre houve. Como é que agora está vindo na superfície, né? Porque tudo que estiver oculto será revelado. Mas nós que o mestre já falava isso, no final é assim. Aí vem tudo para a superfície. Mas os sequestradores que apavam as famílias para tirar dinheiro delas. Sequestro relâmpago, pega o celular do fulano, liga, manda chorar, para muita depositar dinheiro, não tem. Até toque no telefone. Quer dizer, há toda uma maldade, né, no ar. Assaltantes, né? Não vacilam não, eles não vacilam matar ninguém por causa do par de dentes, por causa do celular, por causa do dinheiro para comprar uma das pedrinhas de crack. A vida humana passou a ter um valor nenhum. A promiscuidade sexual. E essa promiscuidade é incentivada pelas emissoras de TV, pela mídia, que ficam promovendo, através dos programas, das novelas, a dissolução dos bons costumes, a dissecação de enfermidades, além de banalizar um ato que é sagrado. Mas sabe o que nos entristece? É que nós mesmos aqui na Terra que damos audiências a estes programas. Somos nós que deixamos a televisão para ver o que está fazendo essas coisas. O adultério banalizado, nossa, é tão divulgado o adultério nas mídias que virou uma coisa normal, como se nós não tivéssemos a obrigação da fidelidade conjugal, nem a obrigação da fidelidade de ideais. São os argumentos que eles falam para nós, dizendo que o mundo vai acabar. Práticas abortivas, amparadas por leis que são equivocadas, né? Até mesmo naqueles países que se dizem cristãos. In God's interest. Está lá na nota de um nome. E nós?
aquela sensação de impunidade, né, que a gente fica, né, com aqueles que cometem tais crimes. Aí nós ficamos repletos, cheios de sede de justiça. Mas essa sede de justiça ela não vai ser saciada enquanto essa sede de justiça for uma justiça vingativa. Nós não seremos saciados. Essa sede de justiça que será saciada é a sede de justiça, amor e caridade. Alguém dirá que ocorrências dessa natureza sempre existiram. Acho que uma população da Terra vem aumentando, nós somos mais de 7 bilhões de habitantes encarnados. É claro que elas tendem a ser mais numerosas, né? Os meios de comunicação facilitam o acesso à informação. Sim, isso é verdade. Mas nunca foi nessa proporção. E nunca foi ao mesmo tempo. É como se as pessoas estivessem disputando um campeonato de maldade, ver quem pratica a atrocidade mais chocante. Nós estamos vivendo isso. Nós poderíamos até justificar essa situação que é inusitada, né? Atribuindo a reencarnação compulsória daqueles espíritos em evolução primária que foram retirados dos umbrais interiores, trazidos para encarnarem até a sua última chance. Entende? Então, como eles trazem toda aquela humanidade, sem aquele senso moral que se referia a Kardec, eles jogam para fora aquilo que eles são. Então, não é bem isso, ou não é só isso, vamos dizer assim, não é apenas isso. Porque esses espíritos que eles consideram maus somos nós, a verdade. E eles, na realidade, não vieram para gerar confusão. Eles agem porque são assim. Compreende? Eles agem porque são assim. Se a gente abrir as aulas do zoológico, soltar os animais, a pantera vai pegar uma pessoa na rua, não é porque ela seja ruim, é porque ela é assim. Esses irmãos, eles estão aqui também em aprendizado, que permite a gente superar suas limitações, assim como todos nós, porque nós somos filhos do mesmo Pai. Só que agora eles estão animando ou não o passaporte deles, né? Então, à medida que eles vão desencarnando, muitos deles não têm condições de ficar na Terra ou ir embora para outra escola planetária condizente para a evolução deles. Né? Podemos falar assim, puxa vida, mas até espíritos inteligentes fizeram tanta maldade, por exemplo, gente que tinha uma razão bastante alta, né? Uma inteligência alta, um discernimento alto, são os argumentos que eles dão. E também fizeram maldade. Oppenheimer não queria que a bomba atômica matasse, claro que queria, senão não tinha construído. Hitler matou tanta gente, não foi? Eram pessoas que tinham cultura. Né? Então, na realidade, gente, os argumentos que eles nos dão para que a gente acredite que nós estamos vivendo no final do mundo são sementes de desânimo, sementes de desespero, sementes de desconfiança na promessa do Cristo, sementes de discórdia para o Criador. E nós não podemos aceitar essas sementes dentro do nosso coração. Porque os escândalos têm que vir, mas ai daqueles por quem o escândalo vem. Né? Então, esses argumentos que querem nos fazer acreditar que o mundo vai acabar, nós espíritas não podemos crer, não podemos ser contaminados, pelo contrário. Agora é a hora da gente estimular o quê? Ninguém está tomando. Adianta gritar, ai meu Deus, nós vamos estar aqui, não adianta. A correspondência de serenidade, semear para os nossos irmãos de esperança, levantar aqueles caídos, tentar consolar os aflitos, não há coisa melhor que chorar da própria lágrima do que tentar tirar a lágrima do próximo. Dar o nosso testemunho. E aqui nós damos uma parada das nossas reflexões, né, do projeto. Eu espero de todo o coração que todos nós possamos estar aqui nas próximas vezes, né, a próxima vez daqui a 3 semanas, no dia 10 de abril, para continuar esse estudo que é de vital importância para nós. Há ainda pequenos tópicos para considerar antes de entrarmos e dissecarmos versículo por versículo do sermão profético. Pelo menos naquilo que nós já conseguimos entender. E se puderem convidar seus irmãos, porque é um assunto que muita gente tem medo, saindo de volta que não me deixa mentir, né? Muita gente tem medo de ir nos centros e falar sobre o final dos tempos. Sabe por quê? Porque fica com aquela pecha de que, isso aí
profeta do Apocalipse, imagina. Ou seja, não sabe o que é profeta e não sabe o que é Apocalipse. Apocalipse é só revelação. E sempre nos lembrarmos, sempre, aconteça o que acontecer, vamos manter a serenidade e vamos manter a nossa mansuetude. Sabe por quê? Por causa da promessa do Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque eles serão apoiar. Muita paz a todos, até o dia 10 de abril.